Estamos de volta no Manhã Bandeirantes, hoje dia 14 de março, mês dedicado à conscientização sobre o câncer coloretal. É o Março Azul Marinho. O Instituto Nacional do Câncer prevê para 2024 a confirmação de 45 mil novos casos da doença. E a Organização Mundial da Saúde afirma que o consumo de carne vermelha pode ser uma forma da gente se prevenir desta doença. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com o Dr. Rafael Luiz do Carmo, médico oncologista clínico do Grupo SOEM, a quem agradecemos por atender o nosso convite e conversar com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia para o senhor, doutor. (11h16). Acredito que o áudio do Dr. Rafael Luiz não esteja aberto. A gente vai refazer aqui o contato desse assunto que está associado. Agora sim, doutor. Muito bom dia. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes e quem estiver assistindo esse jornal. Agradeço o convite para falar de um tema tão importante aí na saúde. Doutor, o câncer coloretal, ele pode, de certa forma, estar associado ao consumo de carne vermelha. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a associação entre os nossos hábitos alimentares e uma doença que, segundo os dados apontados pelo Instituto Nacional do Câncer, deve ter a confirmação de 45 mil pessoas nesse ano de 2024 no país. Isso. Então, sim, existe uma relação entre o consumo de carne vermelha, mas também o consumo de outros produtos, principalmente produtos embutidos, com muitos conservantes, na incidência do câncer de intestino. A gente sabe que o intestino grosso, né, é a região ali final do nosso trato digestivo, e ele pega o que sobrou da digestão, né? A gente absorve os nutrientes lá no intestino fino, né, no delgado, no estômago, e lá no intestino grosso a gente faz a reabsorção de água e ali ficam acumulados vários produtos decorrentes da digestão. E aí, quando a gente consome carne vermelha, gordura animal, então a gordura animal é um dos principais fatores que causam isso, existe a liberação de algumas substâncias que atacam ali as células localmente e promovem a alteração dessas células e, em consequência, aumentam o risco de câncer. Algumas dietas, doutor Rafael, já são inclusive recomendadas com um dia na semana em que a pessoa não consuma carne vermelha. Esse é um caminho que a gente pode seguir? Essa é uma forma da gente tentar, de repente, melhorar os nossos hábitos? E há alguma recomendação de quanto que a gente deva consumir de carne vermelha por dia? Sim, Heitor. Então isso é muito importante, né? A Segunda Sem Carne, né, que é um movimento mundial aí, de vários países, e tem dois focos. O primeiro foco não surgiu necessariamente da questão de saúde, de reduzir a incidência de câncer, enfim. A Segunda Sem Carne veio de uma iniciativa dos veganos, vegetarianos, para reduzir o impacto ambiental do ser humano no aquecimento global, que a gente sabe que a carne vermelha, né, a criação de gado, é uma das principais causas do aquecimento global. Mas, né, na esteira dessa ideia, a gente também tem que lembrar que essa Segunda Sem Carne também traz benefícios na redução do consumo total na semana de carne vermelha e, consequentemente, na redução do risco de câncer. A gente sabe, por alguns estudos, que o ideal seria o consumo de até 500 gramas de carne vermelha por semana. 500 gramas da carne in natura, ou seja, do bife cru, né? Você pesar o bife cru antes de levar à frigideira ou ao forno. Então, 500 gramas é como se fosse um bife do tamanho da palma da nossa mão por dia. Então, isso seria mais ou menos 100 gramas por dia. Se for fazer 5 dias na semana, seria 500 gramas. Então, a gente sabe que a gente está numa sociedade cujo consumo de carne vermelha é muito alto, né? O churrasco, a disponibilidade, o preço da carne vermelha é mais competitivo do que outros países.
Então, isso é algo difícil de mudar na população, e eu acho que a segunda sem carne pode ajudar, né? Fazer uma meta, só na segunda eu vou diminuir. E isso aos poucos começar a aumentar. Fala assim, não, agora consegui diminuir na segunda, vou diminuir também na quarta. Então isso pode ajudar a melhorar não só a nossa saúde, mas também a questão do aquecimento global. Nós estamos conversando com o Dr. Rafael Luiz do Carmo, médico oncologista clínico do Grupo Sonho, sobre o mês de março dedicado à informação, à orientação sobre o câncer coloretal, o Março Azul Marinho. Doutor Rafael, quais são os primeiros sintomas que normalmente uma pessoa que tenha o câncer coloretal começa a perceber, até para a gente também ficar atento à nossa rotina? E assim que esses primeiros sintomas aparecerem, qual é a orientação? Certo. Então, alguns sintomas são mais característicos, né? A gente lembra do sangramento nas fezes, é um sinal de alarme para os pacientes procurarem uma avaliação médica de um proctologista ou até de um clínico, para saber, claro, esse sangramento pode ser de um hemorroidas, né? De uma hemorroidas que o paciente tem? Pode ser, mas isso precisa ser avaliado por um médico e ver se não precisa fazer uma investigação mais detalhada, com uma colonoscopia, por exemplo, tá? Então, o sangramento nas fezes é o sintoma mais comum. Em algumas situações, pode ter alteração no formato das fezes. Então, dependendo de onde o tumor está, principalmente quando o tumor está mais no final ali do intestino, as fezes podem vir mais finas ou com um formato diferente do habitual, ou mesmo o paciente começar a ter redução da frequência de evacuação daquela normal que ele tem. Então, em vez de evacuar todo dia, a cada 2 dias, o paciente passa a evacuar a cada 4 dias, umas fezes com um formato alterado. Então, isso são alguns sinais para procurar ajuda médica. E também, quando o tumor já está maior, pode acontecer tanto dor abdominal, então dor em alguma região do abdômen, como também anemia. Então, o tumor que às vezes sangra devagar e às vezes o paciente nem nota o sangramento nas fezes, pode levar à anemia, e a anemia, né, por si, ensejar a investigação de um tumor no intestino. Recentemente, alguns cantores famosos em todo o país, a cantora Preta Gil, a cantora Simone, elas foram diagnosticadas com a doença. E elas têm menos de 50 anos, que normalmente é a idade indicada pelo SUS para o exame de colonoscopia. Chama atenção esse comportamento, doutor? E a quem é orientado a busca para fazer um exame como a colonoscopia? Isso chama atenção. Tem tido, né, já registrado, principalmente nos países que têm esse registro mais concreto, um aumento da incidência de câncer do intestino, né, do colo retal, nos pacientes mais jovens, antes dos 50 anos. Então, isso tem aumentado nesses pacientes e tem diminuído um pouco nos pacientes mais idosos. Isso, muito provavelmente, está relacionado ao nosso padrão de vida, né? A gente sabe que essas pessoas com 50 anos agora, com menos de 50 anos, são aquelas pessoas que viveram ali nasceram depois da década de 70, 80, quando a dieta ocidental mudou bastante, né? Com a chegada das comidas mais ultraprocessadas, né? Da maior disponibilidade de carne vermelha, da maior disponibilidade de coisas conservadas, né? Então, isso pode ter contribuído para aumentar essa incidência. Mas também, a gente sabe que desde a década de 70, 80, a gente tem tido um crescimento muito grande do nível de obesidade da nossa população. E a obesidade é um fator extremamente importante na causa dos vários tipos de câncer. O principal deles é o câncer de intestino. Tanto que existe uma previsão de alguns estudos mostrando que em 2030 a obesidade possa passar o cigarro como maior causa de câncer no mundo. Tá? Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Rafael Luiz do Carmo, médico oncologista clínico do Grupo Sonho, sobre o Março Azul Marinho e os cuidados que nós devemos ter com a saúde e a orientação sobre o câncer de colo retal. Doutor Rafael, muito obrigado pelas suas informações
Sempre muito importante a participação do doutor e que está sempre com espaço aberto aqui na Rádio Bandeirantes para trazer novas orientações. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado a todos os ouvintes. E lembrem-se, né? Comer saudável e fazer bastante atividade física ajuda a prevenir o câncer. Muito obrigado. Boa tarde. Nós que agradecemos ao Dr. Rafael Luiz participando conosco aqui do nosso Manhã Bandeirantes. São 11